Continuando o item 224. Disso resulta que, salvo algumas poucas exceções, o médium transmite o pensamento dos espíritos pelos meios mecânicos de que dispõe, e a expressão desse pensamento pode e deve, o mais frequentemente, ressentir-se da imperfeição desses meios. Assim, o homem inculto, o camponês, poderá dizer as mais belas coisas, exprimir os mais elevados pensamentos, os mais filosóficos, falando como camponês, pois, como se sabe, para os espíritos o pensamento está acima de tudo. Isto responde às objeções de certos críticos quanto às incorreções de linguagem e de ortografia que se podem atribuir aos espíritos e que tanto podem ser deles quanto dos médiuns. É uma futilidade apegar-se a essas coisas, e não é menos pueril querer reproduzir essas incorreções com minuciosa exatidão, como vimos fazerem algumas vezes. Podemos corrigi-las sem nenhum escrúpulo, a menos que sejam características do espírito, caso em que será útil conservá-las como prova de identidade. Assim, por exemplo, vimos um espírito escrever constantemente Jule, sem o S, referindo-se ao neto porque, quando vivo, escrevia assim, embora o neto, que servia de médium, soubesse perfeitamente escrever o seu nome. Tem um rodapé aqui que o Herculano diz assim: esse problema de correção da escrita mediúnica provocou explicações de Kardec na Revista Espírita, onde se pode encontrar o assunto mais desenvolvido. A correção permitida se refere apenas à forma, ortografia, questões de concordância ou sintaxe, pontuação e assim por diante. No tocante ao pensamento, nada pode ser alterado, sob nenhum pretexto, a menos que o próprio espírito comunicante ou o espírito provadamente superior o autorize, o que só acontece excepcionalmente. Então, um camponês, uma pessoa inculta, que estudou pouco, que não conhece muito de gramática, ele pode trazer lindas mensagens através de uma forma rudimentar, áspera. Áspera eu não diria, mas de uma maneira mais sem estudo, e pode trazer excelentes mensagens. E a gente se apegar mais à forma do que ao fundo, nós estamos provando que não conhecemos a proposta do Espiritismo e muito menos do Evangelho de Jesus, que não valorizam tanto a forma, mas valorizam muito e tudo, o fundo, ou seja, o conteúdo. Agora, a forma de se expressar pouco importa. E o médium, quanto mais mecânico ele é, mais pura fica a mensagem, mesmo através de uma linguagem camponesa, mais sem técnicas. E é claro que a gente pode e deve corrigir, fazer as correções ortográficas, de pôr pontuação, vírgula, a aplicação do verbo no estado adequado, no tempo adequado, para poder não ficar também uma coisa muito grosseira, Isso a gente pode fazer. Mas acontece que essas incorreções podem vir tanto por parte do médium quanto por parte do espírito. E é preciso que a gente tenha vivência com o médium para a gente saber separar essas coisas. Porque se vem dos espíritos, a gente não deve modificar nada, a não ser pontuação, e conjugação de verbo. Isso aí sim. Mas o pensamento ditado pelo Espírito não pode ser mudado. E a gente tem que tomar cuidado com isso, porque muitas vezes há correções
da mensagem e isso aí descaracteriza a mensagem do Espírito, né? Então é preciso tomar cuidado com isso. Isso traz sérias consequências para aqueles que fazem essas correções. E quando se faz correção autorizada pelos Espíritos, porque você pode, numa outra manifestação mais tarde, o Espírito manifesta, você pede autorização para ele, você pode corrigir aquilo. Se ele autorizar, é bom que a gente grave, salve o original como prova, né? Qual que é o original e onde foi mudado e por que foi mudado. Porque a gente não pode pôr o nosso pensamento para dar outro sentido no que o Espírito quis dizer.